Olá, estamos chegando para mais um Radar Podcast e quero iniciar o programa já pedindo para você se inscrever no nosso canal, para você compartilhar, para você curtir, para você comentar, né? Que nós estamos hoje falando sobre os trabalhadores dos Correios, mas é importante que você comente. De repente você tem uma pauta que você queira que a gente traga para o programa, então você comente aí que a gente traz essa pauta e vamos debatê-la aqui, vamos conversar. Você tem alguém que você quer que venha aqui no nosso programa? Também indique aí para que a gente possa trazer essa pessoa, esse companheiro, essa companheira até o programa para estar contando a sua história de luta, da sua categoria. Então, deixe aí nos seus comentários. Bom, antes de iniciar o programa, eu quero lembrar para você do Plebiscito Popular 2025. Plebiscito Popular que já está acontecendo. Nós já temos aí milhares de pessoas que já votaram. E lembrar a você que já votou, que o voto é como um voto normal, um voto lá no seu sindicato, um voto na CIPA, um voto no delegado sindical, um voto para o seu deputado ou vereador ou governador é uma única vez. Então, se você tentar votar uma outra vez, se você votar, por exemplo, nós temos o QR Code que está rolando nas redes sociais, que está nos postes, que está nos pontos de ônibus. Se você votou no QR Code, se você for votar no voto impresso, quando nós subirmos o seu voto impresso, esse voto impresso ele vai ser invalidado. Então é importante que você vote só uma vez, para que a gente não tenha aí essa problemática de subir o seu voto depois esse seu voto ser invalidado. Então é um único voto, votou uma vez, convide aquele seu amigo, aquela sua amiga, seu parente, né, seu professor, seu aluno, seu companheiro de trabalho para também votar. É importante que você vote, porque o plebiscito ele traz, nesse momento em que o país está aí vivendo um processo de taxação, né, dos Estados Unidos, ele vive um momento especial. E as perguntas são justamente relativas ao que nós estamos passando hoje. A primeira pergunta é: você é a favor ou contra a redução da jornada de trabalho sem redução de salário e o fim da escala 6 por 1? A escala 6 por 1 é aquela escala que nós temos falado sempre, que é uma escala que escraviza o trabalhador e a trabalhadora brasileira, que escraviza a nossa juventude. E a pergunta número 2 é: você é a favor de quem ganha mais de 50 mil reais pague mais imposto de renda para que aqueles que ganhem menos não paguem imposto de renda? Então são duas perguntas básicas que têm a ver com a vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Então não deixe de votar. Vote no Plebiscito Popular 2025 e nos ajude a fazer esse debate junto à população brasileira e a mostrar para o Congresso Nacional que esta é uma pauta de importância da classe trabalhadora brasileira. É isso aí, meus amigos, minhas amigas. Estou recebendo aqui uma pessoa que para mim é muito importante. Quando eu cheguei no movimento sindical de Correios em 1997, eu já ouvia falar dessa companheira. Participamos de uma greve logo que eu entrei no Correio, e a nossa entidade ela tinha poucos recursos e os trabalhadores, as trabalhadoras, os movimentos sindical, social, sempre foram solidários uns com os outros. E aí disseram: olha, você tem que ver com o pessoal. Eu era o secretário-geral do sindicato, e me falaram: você tem que ver com o pessoal de Osasco, se não tem um carro para nos emprestar, se não tem uma forma de nos ajudar nessa greve, porque é uma greve pesada. Mas eu vou procurar quem lá? Eu não sei quem procurar. Eu era novo no movimento de Correios, né, recém-entrado aí na direção do sindicato, e aí um companheiro, que era o companheiro Passarinho, né, pegou e falou: rapaz, ó, lá você vai procurar a Nádia. Você vai procurar a companheira Nádia lá, você vai. E aí foram dando os nomes e nós fomos atrás, né? E hoje eu estou recebendo aqui a companheira Nádia, que é uma companheira importante para o movimento sindical, para o movimento popular. É uma companheira que tem uma história de luta muito linda, que é formadora social, que forma os trabalhadores, que faz com que a consciência de classe dos trabalhadores seja aguçada através da sua formação e da sua informação. Nádia, muito prazer recebê-la, você aqui neste programa, embora a gente tenha iniciado o nosso podcast falando da luta dos trabalhadores dos Correios, mas nós queremos aqui abrir um pouco mais
além da luta dos trabalhadores dos Correios? Sei que você é uma mulher que tem dedicado a sua vida, a sua luta, né, em defesa dos direitos sociais, na luta contra a ditadura militar, na luta pela memória daqueles que foram torturados, que foram mortos pela ditadura militar. É um prazer recebê-la aqui em nosso programa. A palavra é sua, se apresente, diga quem que você é. Bom, eu sou Nádia, eu sou atualmente assessora do Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Osasco e, ao longo da minha vida, professora e educadora popular, né? Acho que é isso. E obrigada por me chamar. Eu acho muito importante recuperar a história das lutas, principalmente de uma categoria muito combativa como a dos trabalhadores dos Correios. Eu trago boas memórias. Quando a gente fundou a CUT, eu falo a gente porque eu participei da fundação da CUT, ela era efetivamente a única central, não tinha outra. Era a central única e algum tempo depois é que os patrões foram tentando e os pelegos fundar outras centrais. Mas esse começo foi fundamental para a gente. E a gente constituiu instâncias de base dentro da CUT, que eram as CUTs regionais. E na capital de São Paulo, que é uma grande cidade, a gente chegou a ter CUT zonais. Tinha a CUT da Zona Oeste, a CUT da Zona Norte, a da Zona Sul, onde as diferentes categorias, os diferentes sindicatos e algumas oposições sindicais compartilhavam um espaço e discutiam as lutas conjuntamente. Um dos movimentos importantes ao longo desse tempo, muito apoiado pela CUT Regional Grande São Paulo, foi a criação do Sindicato dos Carteiros, tinha primeiro esse nome. Um dos professores, que era da direção da CUT Regional, Mauro Perro, foi fundamental nesse processo. E, claro, a vanguarda da categoria, muito combativa, né? Tinha nome de bicho lá, tinha o passarinho, tinha o carcará, tinha jacaré. A gente vai lembrando e às vezes não lembra o nome, mas a gente lembra os bichos. E esse sindicato, não como carteiros, mas felizmente com a denominação correta, trabalhadores do Correio, porque embora quem primeiro se movimentou era o pessoal que sofre de flacite plantar, um dia se quiserem procurem o que quer dizer isso no Google, é terrível. É um negócio na sola dos pés que dói tremendamente, os carteiros sofriam muito com isso. Quem primeiro se movimentou foram os carteiros, mas trabalhadores dos Correios também estavam dentro das agências, dentro da central, lá na Leopoldina, eram todos sofrendo o mesmo assédio, de formas diferentes, né? Alguns mais tendinite, outros mais flacite plantar. E a primeira direção do sindicato, assim que ele foi formalizado, chamou pessoas que apoiavam, que estavam no movimento. Nadine, a Habert e eu fazíamos parte de uma entidade de formação. Era uma equipe que se dedicava a fazer formação para os trabalhadores, né? E eles nos chamaram para a gente fazer a formação da diretoria. Qual foi nossa alegria? Foi constatar que era uma diretoria proporcional. Ela tinha na sua ideia, na sua concepção de sindicato, a proporcionalidade. O que é muito difícil no setor privado, mas havia uma certa estabilidade no emprego para os trabalhadores dos Correios, apesar de todo assédio, repressão que sofriam internamente, é que a demissão não era tão fácil. E pouquíssimas elas, na verdade eram muitos eles, era uma diretoria basicamente masculina, formada de homens, né? Eram compostos de uma parcela de trotskistas, de uma organização chamada Convergência Socialista, acho que a maioria, gente de pastorais, que às vezes estava numa ou outra organização, muitos católicos, né? Pastoral Operária,
cristãos mais católicos, não tinha ainda uma organização evangélica. Muita gente do PCdoB e petistas, que eram poucos. Né? Aliás, não, a Convergência era petista. Petistas não trotskistas. Nádia, e... Só para lembrar, ver a diversidade. E eles eram, essa composição vinha na eleição de forma proporcional. E a alegria de ver a proporcionalidade nos trouxe para a Nadine e para mim um certo receio. Qual era o receio? Vai ter uma briga danada. Não foi. Tinha, óbvio. Tinha diferenças de opinião. Tinha divergências. Divergência, disputa de espaço. Que é natural. Mas tinha uma fraternidade muito grande. Na hora da luta, eles iam juntos. E como que é, Nádia? Explica para nós aí. Como que é essa proporcionalidade e qual que é a importância dela, por exemplo, para a educação do trabalhador, da trabalhadora, do dirigente sindical? Porque às vezes a gente fala de proporcionalidade e o trabalhador ele não entende. Até porque hoje boa parte, né, dos sindicatos que nós acompanhamos essa proporcionalidade realmente nos sindicatos de servidores, né, servidor público, seja ele estatutário ou seletista, né, porque na iniciativa privada isso é muito difícil de acontecer, até por conta da rotatividade, da conta das demissões, das perseguições ser muito maior do que nos servidores públicos. Mas como que funciona essa proporcionalidade para os sindicatos? Como que ela é? E qual que é a importância dela? Bom, como ela se dá, talvez se dê de formas diferentes em alguns sindicatos. Tem uma regra de proporcionalidade em geral, várias chapas concorrem e conforme a sua representação na direção é proporcional à votação que teve. Alguns sindicatos com proporcionalidade têm um corte, ou seja, quem tem menos que 10% não tem representante nenhum. Mas eu não lembro exatamente como era no caso dos trabalhadores do Correio. Né? Eu sei que tem, né, a PUESP tem um mínimo. Quando teve proporcionalidade no Sintusp tinha um mínimo, Metroviários, quando teve proporcionalidade, tinha um mínimo, que também acabou. Por que ela é importante? Porque ela permite um trabalho conjunto a partir da direção. E eu não preciso me declarar oposição para divergir de quem tem maioria. Eu estou junto, apresento minha posição e não vou ser taxada, olha, você quer derrubar a direção porque eu estou na direção. Isso é um dos pontos. O outro é que possibilita uma reflexão maior. Para a educação do trabalhador, ele passa a escutar vozes e posições diferentes com menos baixaria, né? Se eu estou na mesma direção que o Ribamar e tem uma divergência, eu não dizer, ele é um canalha, eu não preciso xingá-lo, eu vou dizer, ele pensa assim, mas eu acho que ele está indo por um caminho que vai acabar sendo incoerente com o que a gente propõe de combatividade, com o que a gente quer para a categoria. Eu vou discutir a política e não o xingamento. O xingamento rebaixa a política. E desinforma. E desinforma, completamente, porque eu substituo a informação. Basta pensar, quem já viu Olavo de Carvalho argumentando, 80% do que ele fala é xingamento, gritando, como se ao gritar eu ficasse mais forte. Eu não fico. E, claro, ele é um cara, né? Um cara de direita. Se nós queremos a emancipação dos trabalhadores, se nós queremos uma sociedade diferente, com participação, a proporcionalidade é uma escola maravilhosa. Ela nos ajuda a fazer a discussão política no que ela tem de conteúdo. Ela nos ajuda a escutar e a pensar melhor, né? Pode ser que eu tenha uma posição divergente do Ribamar, porque a minha
é mais forte em um combate, mas ela pode ser irresponsável na avaliação da correlação de forças. A possibilidade de duas posições diferentes dialogarem pode fazer um ajuste numa posição que seja combativa e consequente, e não irresponsável. Por quê? Porque para eu tirar uma linha, o que eu preciso? Não basta eu acenar para o objetivo final. Eu tenho que ver a realidade. Uai, né? Nós vamos ocupar aquele prédio. Aquele prédio está cheio de gente. Opa, é diferente. O que eu vou fazer? Ah, não. Nós vamos ocupar aquele prédio porque ele é um símbolo. Peraí, ele pode ser um símbolo, mas a gente não vai conseguir ocupar e vai desocupar outros trabalhadores como nós. Calma aí, né? Vamos ver se esse é o objetivo correto nesse momento. É tática, é o que a gente vai fazendo. Perfeito. Nádia, e ao longo dessa caminhada e desse processo de fundação do Sindicato dos Correios, né, você vai trazer essa formação para a direção, né, e como que foi a recepção dos trabalhadores, né, porque a gente tem um sindicato que está recém-criado, com forças políticas diferentes, né, porque tinha PCdoB, tinha PT com as suas correntes, né, tinha o pessoal das pastorais, que aí não estavam ligados diretamente ainda a nenhum dos dois partidos. E eu lembro que quando eu chego no Correio, eu acompanhei muito isso, né, que era as discussões, por exemplo, de análise de conjuntura, e você tinha... você sempre tinha uma figura que vinha, e o Mauro Puerro ainda fazia muito isso na categoria, é um companheiro que foi muito importante, é muito importante para a categoria de Correios, ia lá, fazia uma análise de conjuntura, vários companheiras também da direção da Central Única. Como foi chegar nessa categoria, duas mulheres, numa categoria onde a direção majoritariamente era homem, porque também quando eu cheguei na direção, eu acho que a grande maioria, acho que nós tínhamos 3 ou 4 mulheres na direção do sindicato, que a gente foi sempre fazendo essa luta para ampliação. Mas como que foi essa chegada, essa recepção? A primeira vez foi um mapeamento de lado a lado, né? O pessoal queria saber qual era a gente, saber se a gente era atrelada a alguma coisa. E aí, como a nossa proposta de formação era muito freiana, a gente foi conhecendo o pessoal, pedindo que se colocassem, cada um contasse sua experiência. Claro, ninguém dizia de que partido você é, óbvio, mas a pessoa dava uma descrição de como entrou na luta e permitia que, às vezes, eles mesmos se conhecessem, né? E com as diferenças de bairro, né? Muito gozado que você tinha um pessoal da Zona Leste com um perfil, um pessoal da Zona Sul com outro perfil, proximidades, né? E aos poucos, a gente estava com uma proposta de fazer análise de conjuntura e uma metodologia de planejamento que era baseada num chileno. Agora fugiu o nome dele aqui, daqui a pouco eu lembro. Era muito política e muito bonita, que não escamoteava nada, não é assim técnico. Vamos traçar o objetivo, a estratégia. Não. Nós vamos olhar e discutir casos em que o fato, através inclusive de contação de casos, como é que a gente olhava conjunturas diferentes com perspectivas diferentes. Tinha uns casos gozadíssimos, porque eram todos muito engraçados, que detonavam, eles estimulavam a discussão de perspectivas. Parecia uma discussão pessoal, mas não era pessoal, ela situava a questão do momento que se está vivendo, da perspectiva, da correlação de forças, quando era o caso, da possibilidade ou não de consenso, né? E de um jeito muito interessante. Eu preciso lembrar o nome dele, que daqui a pouco eu olho e já passo para vocês. É uma metodologia que foi muito usada nos anos 90, veio do Chile via educação popular.
e você desenvolve um diálogo muito forte, porque a cada passo você vai discutindo esses elementos do planejamento de uma forma política, né? Você tem os princípios, como nós estamos vendo a situação, né? O que nos une, como nós estamos vendo a situação, o que nós queremos nesse período, o que está na nossa capacidade de fazer, o que o inimigo, no caso, no caso dos Correios, eram dois, eram menos a burguesia em geral e mais a direção dos Correios e o governo federal, que é quem mandava nos Correios, né? Então, você podia até falar de uma coisa ou outra e fazer uma relação com a luta da população, mas os primeiros planejamentos foram bem corporativos. A gente sentiu que era importante para eles a discussão mais sindical, para não se perder, para não tirar o foco, para depois, conforme fosse indo a discussão, porque era um momento de luta social também, né? Anos 90. Um ascenso das lutas dos trabalhadores, do movimento já estava meio caindo, né? O grande ascenso foi anos 80, né? 90 se entrou, já estava meio assim. Já estava decaindo. Né? Quando eu entrei, já estava... Estava meio sufocado, porque tinha uma ilusão com o PSDB, de uma parcela, inclusive de trabalhadores, que depois vão levar a sarrafada da reforma da Previdência, e começam as políticas neoliberais. É que depois do Collor, Fernando Henrique parecia tão menos ruim. Assim. É que, na realidade, depois da abertura democrática, né, você tem um processo ali em que você vai saindo de uma ditadura, vai entrando numa redemocratização, e aí quando chega um sociólogo que você lia, que você gostava, e que de repente ele ascende à presidência da República, e você diz, pô, agora vai acontecer alguma coisa de boa para a classe trabalhadora, para o povo pobre, né? Que na realidade não foi isso que aconteceu, né? Então eu acho que essa ilusão dos trabalhadores ela ainda persiste, né? Acho que o trabalhador ele tem que estudar mais, principalmente os movimentos, as lutas, olhar mais para trás para poder traçar o seu caminho a ser seguido, porque ainda tem muitas essas ilusões com o processo eleitoral em si, né? Você ainda elege um herói seu que você coloca numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, numa Câmara dos Deputados, você diz, não, ele vai resolver meus problemas. Né, um presidente que vai resolver meus problemas. E que, na realidade, os problemas do trabalhador ele é resolvido com a luta, com a organização da classe trabalhadora. Né? Quero lembrar você novamente que nós estamos no período de votação do Plebiscito Popular 2025. Não deixe de votar. Você que é trabalhador, trabalhadora, você que é pai de família, você que é mãe de família, que é mãe solo, está acontecendo em todo o Brasil o Plebiscito Popular 2025. Um plebiscito que traz duas perguntas fundamentais para a vida da classe trabalhadora, que é sobre a taxação dos super ricos e a redução do imposto de renda, né? A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e também o fim da escala 6x1, que é uma escala que tem tirado os jovens do esporte, da igreja, de participar do convívio com os amigos, com a família, porque ele trabalha 6 dias na semana, folga um dia, quando folga, e muitas vezes essa folga nem acontece no sábado, no domingo, num feriado. Ele folga num dia que é o melhor dia para o patrão e não para ele. Então, o fim da escala 6x1 ela é fundamental para melhorar a vida da classe trabalhadora, para aumentar a geração de emprego, para melhorar a renda e para que nós tenhamos um país mais justo e igualitário. Estou recebendo hoje aqui a companheira Nádia, uma companheira que é muito importante na luta dos trabalhadores e trabalhadoras, não só dos Correios, mas em geral uma formadora, alguém que realmente tem dedicado sua vida à formação social, à formação política dos trabalhadores e trabalhadoras. Nádia, eu queria que você falasse um pouco. Você falou aí sobre a educação freiriana. Como que é essa educação freiriana?
Paulo Freire foi um fantástico educador, um pernambucano, que elaborou uma proposta de educação em que ele reconhecia opressores e oprimidos na sociedade. Ele não era exatamente um marxista, não era. Ele era um católico com uma visão de mundo extremamente fraterna, e a proposta dele é do diálogo. Não adianta eu preparar uma aula maravilhosa e ninguém entender nada. Oi? Né? Se eu preparo uma aula, vai depender de para quem eu estou preparando essa aula. E que diálogo, de que forma eu escuto quem está sendo meu aluno. Ou seja, eu aprendo também com os meus alunos. E a proposta dele, ele chama de dialogicidade. O que é dialogicidade? Diálogo. Eu conhecer a situação concreta de quem está aprendendo, aprender com eles qual é a vida deles, para a partir daí nós trocarmos um conhecimento, sem se iludir que, não sei nada. Não é verdade. Eu tenho um saber, e é por isso que eu sou professora, que é diferente do meu aluno. Mas ele também tem um saber. Se eu for usar, tem um meme, a gente chamaria hoje em dia de meme, né? Usava-se nos livros de alfabetização a palavra letra por letra. Aí tinha uma frase: Ivo viu a uva, para aprender o V. Se eu vou falar Ivo viu a uva para uma pessoa que vive no sertão e nunca viu uva na vida, não tem sentido algum. É verdade. Né? Agora, se eu trabalhar com ele a graviola, que está lá no sertão, vai ser diferente. É algo que ele sabe. Eu pego e falo: como é que chama essa fruta? Ele mesmo vai me dizer: chama graviola. Ou você já comeu? Eu vou dialogar com ele a partir de algo que ele conhece e vou trabalhar o desenvolvimento da leitura. Ele falou, em princípio, tem uma metodologia de alfabetização baseada no diálogo. Ficou muito famoso o termo tijolo, porque a ideia do tijolo eram todos os nordestinos que vinham trabalhar em São Paulo e ser pedreiros. Mas não é só isso. O horizonte, o saber de alguém vai muito além daquilo que ele trabalha. Então, um era conhecer isso. Esse é vamos dizer, o aspecto mais metodológico, mais didático. E tinha questão essencialmente política. Educação como forma de liberdade. Né? Não é a educação que vai transformar a Nádia, mas a educação permite que eu me transforme e haja para transformar o mundo. Não é a educação em si. E aí ele vai... tem diversas obras que discutem a situação de opressão, em particular no Brasil, e por que a educação deve estar estreitamente vinculada à luta pelo fim da opressão. Então, Paulo Freire é um educador libertador, né? Ele tinha um processo educacional de libertação, né, do ser humano, né, do homem, da mulher, do jovem. Eu acho que por isso que ele é muito combatido, por quem não quer libertar o povo, quem quer manter o povo na escravidão da ignorância, né? Isso é muito importante. E porque ele valoriza o coletivo, quer dizer, ele não fala... Nós temos uma das mentiras muito forte hoje em dia, que é pensar na liberdade como individual. Ela é só individual, é a liberdade do mais forte. Não é essa a liberdade que você está falando, e também não é essa a liberdade que Paulo Freire fala. Quando ele fala de forma coletiva, por isso que fala da opressão. É uma liberdade em que a gente ou se liberta junto, ou não se liberta. Ou não se liberta, ou não tem liberdade. Ou não tem liberdade. Não é a liberdade do mais forte individual, vamos brigar.
deixa eu ser livre, eu falo o que eu quiser porque eu sou mais forte, sou mais rico, eu posso mais. Não é isso. Né? É a liberdade que você falou, é libertador num sentido coletivo em que vai atingir o mundo. Pensa nele, né? Que hoje, quando a gente pensa Paulo Freire, a gente vai pensar num educador respeitado no mundo. O lugar onde ele é menos respeitado é pela direita no Brasil, mas ele é respeitado no mundo. Né? Vamos ser eurocêntricos? Na Europa, na América Latina, já não sei da África, aí eu já sei menos, mas ele é extremamente respeitado no Canadá. Né? Nos Estados Unidos vai ter o embate que tem aqui. Né? Ele era um nordestino, então ele fez, junto com a Luísa Erundina, uma educação que está levando 30 anos para destruir. O PSDB precisou de 30 anos para destruir tudo que a Luísa Erundina e a Secretaria da Educação, nas mãos do Paulo Freire, implantou como política de Estado na capital de São Paulo. Maravilha, muito bom, muito importante. Eu tenho acompanhado muito a discussão em torno da educação de Paulo Freire e, principalmente, né, quando eu entro no movimento sindical, eu começo a pegar um pouco disso na minha formação, mas eu vim acompanhar mesmo depois de 2016, né, quando se tem o golpe, né, que eles depõem Dilma através do golpe, que começa a se debater realmente a reforma dentro do ensino. Nádia, nós estamos chegando ao final do nosso programa, passa muito rápido aqui o tempo, mas eu queria que você fizesse um panorama, pegasse de quando nós iniciamos o processo, lá na década de 70, de 80, para hoje. O que tem mudado e como que você vê o movimento sindical hoje em relação à década de 70, à década de 80, aos anos 90, né? Como que você vê o movimento sindical hoje e qual que é a perspectiva de avanço, principalmente na educação do trabalhador e da trabalhadora no nosso país? Bom, você tem lenço de papel que eu sou capaz de chorar quando eu penso nessa situação. Para alguém como eu, que eu não fui uma pessoa extremamente ativa na luta contra a ditadura, né? Participei, mas não estava em nenhuma organização mais focada. Participei da luta, participei muito mais do movimento sindical através do apoio às oposições sindicais metalúrgicas de São Paulo, de Osasco, né? Oposição sindical dos plásticos, que conquistou o Sindicato dos Plásticos em São Paulo, oposição sindical dos químicos, conquistou o Sindicato dos Químicos em São Paulo, oposição sindical dos químicos em Osasco, que conquistou o Sindicato dos Químicos em Osasco, que posteriormente veio a se unificar com Campinas. Né? Então, eu tenho uma visão, às vezes, um pouco sindical demais do movimento, mais sindical do que popular, mais sindical do que alguns companheiros e companheiras que focaram na luta pelas liberdades civis. Né? É muito porta de fábrica, né? Embora eu tenha formação de professora, eu trabalhava mais... dar aula no ensino público era a minha forma de sobrevivência, não era minha militância. Eu não fui militante como professora, eu era militante nas fábricas. Mesmo quando pensar em outras categorias que foram feitas formações, mas acompanhar de perto mesmo foram esses. Participei estreitamente da fundação da CUT no debate, fiz parte de uma corrente chamada CUT pela Base, que era o que a gente chamaria de esquerda da CUT, acho eu, né? Porque a gente defendia que a CUT teria que necessariamente estar enraizada na base, não poderia se burocratizar, e foi uma das razões pelas quais participei da fundação da Intersindical no século XXI,
né? E nessa época, anos 80, vamos pegar os anos 70, final dos anos 70 e 80, que é a minha militância mais ativa. Era um ascenso, estava subindo. Ou seja, você tem quem participou, quem acompanhou as greves metalúrgicas, seja do ABC, seja de Osasco ou de São Paulo, a do ABC com a vantagem que tinha uma direção do sindicato a favor, a de São Paulo com essa desvantagem porque tinha um pelegão naquele sindicato chamado Joaquim. Mas o apelo era muito forte. 78, você andava, eu estava em Osasco, você ia passando com o pessoal pelas fábricas, o pessoal saía das fábricas e vinha junto. Estava uma inflação muito alta, estava uma situação de opressão muito forte, que está se assemelhando agora com o crescimento do assédio, e o sindicato em Osasco era muito reconhecido. Em São Paulo, quem passava pelas ruas eram as oposições, a oposição, né? A oposição sindical metalúrgica. 79, eu estava grávida, com uma barriga enorme. A gente estava na Lapa, meu marido era então um metalúrgico da Leopoldina, na Erias, e a gente andava pela rua e o pessoal ia saindo das fábricas. Você consegue imaginar essa cena hoje? Não existe. Era um pouco a ideia de nós estamos e temos direito a ter um salário decente e não queremos ser pisados. Uma indignação pelas duas razões juntas e uma ideia de que nós estamos levantando a cabeça. Eu falei de São Paulo porque foi o que eu acompanhei, mas tive greve de canavieiros em Pernambuco, greve em Minas, greve no Rio Grande do Sul, em Canoas, Espírito Santo. Não era só São Paulo que é a minha experiência, mas tinha em tudo. Você tinha uma situação, eu queria evitar a palavra conjuntura, porque às vezes ela é meio hermética. Uma situação em que as pessoas estavam indignadas e acreditando na possibilidade de mudança. Anos 80 leva um baque no começo dos anos 80, porque cresce o desemprego enormemente. O desemprego é uma arma para desmobilizar a gente morre de medo, mas aos poucos a gente vai crescendo, conquistamos vou voltar para São Paulo, gente, porque eu não vou dar um panorama do Brasil. 83, 84, Sindicato dos Químicos foi conquistado, 85, Sindicato dos Plásticos, depois se uniram, 87, Sindicato dos Químicos, só não conseguimos conquistar o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, porque teve intervenção 2 vezes dos ministros do Trabalho, impedindo o crescimento. E umas outras pisadas de bola aqui que podemos conversar outra hora quando interessar. Mas os anos 80, diferente do que os economistas chamam de década perdida, foi a década da esperança para a gente, não foi perdida. Tem um texto de uma jovem socióloga chamada Joana Salem Vasconcelos, que ela está falando da geração dela que nasceu nos anos 80. Nós que não aprendemos a não ser livres. Um dia, se tiver oportunidade, leia. É belíssimo e dá essa ideia que eu acho que é a do meu filho, da minha filha e dela, que é a gente nasceu junto olhando para a gente em greve. E eles nasceram nos anos 80, vendo greves, movimento contra a caristia. E mesmo que as greves fossem decrescendo, que foi o que aconteceu nos anos 90, e tem uma razão conjuntural para isso, não é só culpa da direção, não. Tem uma mudança na organização da produção nos anos 90. Você tem uma quebra das grandes empresas produtivas e você passa de uma empresa como a Volks, que nos anos 80 tinha 30 mil trabalhadores, hoje com 3 mil. Por que 3 mil? Porque ela diminuiu a venda de carros? Não. É porque mecanizou. Tá?
vou só acabar aqui. Você tem a automatização, a introdução do toyotismo, organização do trabalho em células, a tecnologia, a informatização e uma linha político-ideológica que foi fundamental para quebrar os trabalhadores no mundo, não só no Brasil, que já tinha começado nos anos 80 na Inglaterra, Estados Unidos, e aqui no Brasil deslancha nos anos 90, que é o neoliberalismo, que é assim: João Pedro, seja empreendedor de si mesmo, para que ter patrão? Você agora é patrão de você mesmo, e você acaba tendo 3 patrões. Você tem o iFood, que é seu patrão, você tem o restaurante, que é seu patrão, e o cliente, que antes era só um cliente, que agora joga a comida que você vai entregar na sua cara. Mas você tem a ilusão de que você faz seu horário, que você é um empreendedor, que você... Depende só de si. Depende, é o seu mérito que vai fazer crescer. Você vai trabalhar 12 horas por dia e não 8, não tem direito nenhum e vai. Essa ideia de ser empresa de si mesmo corre o mundo e vai crescendo. Cresce nos anos 90, agora está no seu auge, com trabalho em plataforma. Ou seja, você tem uma reorganização do trabalho, uma mudança no perfil da classe trabalhadora, que uma coisa é nós 2 estarmos juntos numa agência de correio e sairmos juntos entregando cartas, ou nós 3 estarmos numa fábrica com mais 100 trabalhadores olhando a linha de produção. Agora, cada um está na sua moto rodando pelo mundo. Nosso local de trabalho é a rua. Quando dá, a gente se encontra, né? E eu vou roubar o seu cliente porque o meu patrão quer que eu venda mais. E no trânsito, se você me ultrapassar, eu vou jogar minha moto em cima da sua. Aumenta a concorrência e muda o perfil. O que é a produção atualmente? Cresce a produção de serviços, diminui a produção. O que não significa que produção de serviços não é material, ela também é, mas isso também é outra discussão. Ou seja, muda a organização do trabalho, muda o ataque político-ideológico da burguesia, da patronal, muda o perfil da classe trabalhadora e muda o foco de quem produz mais, né? Essa mudança no mundo vai se somar à crise estrutural do capitalismo, que sempre se abre para 2 possibilidades: ou a gente muda essa situação, ou ela vai ser reforçada por quem diz que vai mudar, mas na verdade que é o fascismo. E tem a ascensão da direita e do fascismo no mundo e uma individualização da gente. Acho que hoje o movimento sindical está sofrendo dessa dificuldade de organização. Eu estou falando de quem? Do setor combativo, do movimento sindical. Porque, historicamente, no movimento sindical, você vai ter os amarelos, que é o pessoal que é pelego. Você vai ter os vendidos, que é pior que os pelegos, e você tem os combativos. Então, os pelegos e os vendidos estão um pouco se importando com isso. Mas é uma realidade, a gente não pode dizer que eles não existem. E os combativos estão se deparando com uma dificuldade enorme, que é a união dos próprios trabalhadores com essa mudança de perfil. Maravilha, Nádia, muito bom. Não sei não, mas eu, desculpe, falei demais, né? Muito obrigado, eu acho que é algo muito importante. Dá para ficar a tarde inteira aqui, o dia inteiro. Fez perguntas que vão desenrolando na gente uma discussão muito necessária, né? Nós nem chegamos a conversar sobre essa relação do movimento sindical com a luta, com a disputa da hegemonia do país, das instituições. Exatamente. Colocadíssima. Mas obrigada a você por me dar essa oportunidade. Bom, quero lembrar você, novamente, meu amigo, minha amiga, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Você está vendo que a discussão que nós estamos fazendo é uma discussão fundamental
para a educação do trabalhador e da trabalhadora, para a educação do povo brasileiro. Então, não deixe de curtir, de compartilhar, de se inscrever em nosso canal. E não deixe também de votar no Plebiscito Popular 2025. O plebiscito já está acontecendo, as urnas estão colocadas nas escolas, nas universidades, nas ruas, nas praças. Então, vote no Plebiscito Popular 2025. Nádia, muito obrigado pela sua presença. Posso acrescentar uma coisa? Pode sim. Não sei se vai adiantar, mas, gente, a questão da taxação dos ricos, às vezes ela fica meio esquisita, porque pergunta, por que tem que taxar os ricos para isentar os pobres? Olha para cá. Temos 4 pessoas, 4. E temos R$2.000. Se eu repartir esses R$2.000 igualmente, eu partiria pela metade esses 1.000, dava 500 para um, partiria pela metade, 500 para outro, 500 para outro, 500 para outro. Mas, se uma pessoa só ficar com uns R$2.000, o que vai sobrar para esses 3? Nada. É por isso que precisa taxar esse rico, para que esses 3 tenham isenção. Nós precisamos fazer isso, né? Taxar os ricos, nem precisa ser muito rico, não. Taxa os ricos, porque 50 mil já é muita coisa. Taxa os ricos, que o que vier vai ajudar na saúde, na educação e na isenção de quem tem pouco. É isso aí, gente. De forma bem didática, para você entender qual que é o objetivo do Plebiscito Popular 2025. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.